Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz de nosso Mestre e Senhor Jesus nos fortaleça, nos abençoe, nos dando as inspirações necessárias para o nosso estudo de hoje. Boa noite a todos os nossos irmãos do Centro Espírita Amor e Caridade. É um prazer e uma honra a gente estar colaborando com esse trabalho para a divulgação da doutrina espírita, e aqui eu agradeço a oportunidade, né, e a confiança. Então, que Jesus nos abençoe a todos, agora e sempre. Nós vamos falar hoje, fazer um estudo hoje, a pedido da casa, sobre reencarnação. Esse é um assunto já bem delineado, já, né, sempre bem discutido nas nossas reuniões, nos estudos, mas sempre bom estarmos relembrando para podermos assedimentar esse conhecimento, para que nós possamos adquirir a confiança certa em nós, a certeza de que a reencarnação é um fato, e não apenas algo pensado filosoficamente, mas uma realidade. E não poderia deixar de ser assim, né? Por vários fatores. Mas nós vamos iniciar falando do que os espíritos falam a Kardec, né? É sobre a reencarnação. Esse assunto se encontra no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, esse nascer de novo que Jesus fala, que foi levado a muitos exegetas a dizer que é nascer em espírito através do batismo. Né? Cada conotação religiosa, né, como a católica batiza crianças, como a protestante só batiza a partir dos 12 anos. Mas a gente vai ver se foi essa a conotação que Jesus deu, né, à reencarnação para nós, né, e para os judeus a ressurreição. Então a gente vai ver aqui o que significam, né, tanto para nós quanto para eles, essa palavra, o que ela nos diz. A gente vai iniciar aqui umas perguntas que Kardec, muito judiciosamente, fez a respeito, né, no capítulo 4 do Livro dos Espíritos, também, né, da segunda parte, a reencarnação. Então, olha que Kardec pergunta aos nossos maiorais, aos espíritos superiores que compilaram, que organizaram junto a Kardec a doutrina espírita, ou seja, o Consolador Prometido. Então, a 166, Kardec pergunta: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Então, a vida corpórea. E aqui Kardec pergunta sobre a vida única, né? Essa vida corpórea aqui, a gente não conseguiu se purificar, chegar ao ápice da evolução, e aí como que a gente vai fazer para continuar essa evolução até chegar a espírito puro? Então os espíritos respondem a Kardec: sofrendo a prova de uma nova existência. Então, sofrendo a prova de uma nova existência no corpo. Então, é necessário, para que nós nos depuremos como espírito, voltar à matéria para depurarmos, para purificarmos a nossa intimidade espiritual, para chegar a ser espírito puro. Então, com isso, os espíritos estão dizendo que uma vida única de existência no corpo não é suficiente para isso. E aí a gente sabe que os fatos demonstram isso. Os fatos demonstram que nós não conseguimos chegar a espírito puro
uma simples encarnação. Né? Na A, Kardec continua a perguntar: como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Então, olha a pergunta de Kardec. Então, Kardec direciona essa pergunta para esclarecer essa questão do nascimento, da renovação do espírito como um novo renascimento. Né? Então, será pela sua transformação como espírito que dá essa purificação, né? Ele realiza essa nova existência. Ou seja, essa nova existência é a nova existência como espírito, ou seja, a gente é um homem velho, de repente, de um tempo, de um certo período, a gente passa a ser purificado, transformado, né, como espírito. Os espíritos respondem a Kardec, né? Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação. Bom, então aqui ele está falando de uma transformação espiritual. Eu modifico meus pensamentos, meus sentimentos, isso é uma transformação, né? Então, a gente depurando, isso vai acontecer conosco. Mas, para isso, necessária lhe é a prova da vida corporal. Reitero os espíritos aqui a necessidade de uma nova existência na vida corporal. Né? Eles estão reafirmando que uma encarnação, uma única existência no corpo, não é suficiente para alcançar essa depuração. E ele continua. Olha como é que Kardec vai esmiuçando essa questão com os espíritos. Na 166b, a alma passa então por muitas existências corporais. O Kardec quer saber se a gente vive muitas vezes. Né? Os espíritos respondem que sim. Sim. Né? Todos contamos muitas existências. Eu achei interessante aqui que o espírito coloca assim: todos contamos. Quer dizer, nós também tivemos e vamos ter muitas existências. Né? Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse o desejo deles. Então a gente vê os espíritos dizendo para Kardec que muitas pessoas dizem o contrário. Que muitos espíritos nas suas mensagens dizem o contrário. Então, o que eles querem com isso? Nos manter na ignorância. Né? Na mesma ignorância que eles estão, eles querem manter as outras pessoas. Então, contamos com muitas existências corporais. E não poderia ser diferente que 80, 100, 110 anos de uma existência física não é suficiente para nós realizarmos essa transformação espiritual, para nos tornarmos espíritos puros e podermos adentrar as regiões celestiais. Continua Kardec ainda na mesma pergunta no desdobramento, na C, ele fala assim, ele pergunta assim: parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Evidentemente. Então os espíritos já diziam a Kardec com toda a firmeza de que é assim. A alma, o espírito encarnado, né, como Kardec designa, quando nós estamos no corpo, somos alma. Então a alma, ao desencarnar, torna-se espírito, e esse espírito vai tomar outro corpo para renascer. Então a reencarnação é isso. Funciona dessa maneira. Não tomaremos o mesmo corpo, vai ser outro corpo para realizarmos, né, essa reencarnação. Né? Voltar à vida corporal várias vezes.
E aí a gente entra no capítulo, queria só esse início, né, falar sobre essas perguntas que Kardec faz aos espíritos e as respostas categóricas, firmes dos espíritos em dizermos que nós contamos com muitas existências corporais. Mas foi-nos pedido para falar um pouco do capítulo 4, que é: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, no título, analisar um pouquinho o título aqui: ninguém poderá ver o reino de Deus. Primeira palavra a gente analisar: ninguém. Ninguém, somos todos nós nesse planeta que vamos ver o reino de Deus se não reencarnarmos muitas vezes. Por quê? Porque só com a reencarnação nós vamos depurando as nossas imperfeições. É impossível, numa encarnação, sairmos de espíritos recém-criados de Deus, virgens, sem nenhum conhecimento nem do bem nem do mal, ascender a uma categoria de espíritos puros. Porque entrar no reino de Deus, o que significa essa palavra? Reino de Deus. São as regiões ou os mundos celestes, ou as regiões espirituais purificadas, onde não haja mais dor, sofrimento, nem vícios, nem nada. O espírito já está purificado. Ele está purificado. Então é ali o reino de Deus. Todos entraremos no reino dos espíritos. Então, no mundo espiritual, o bom, o mau, o assassino, o traficante, o revoltado, o ignorante, vamos entrar todos no mundo espiritual. Mas no mundo espiritual existem regiões adequadas a cada sentimento e cada vibração consciencial. Então, quando Jesus fala sobre o reino de Deus, quando Kardec coloca aqui esse título, entrar, ver o reino de Deus, se não nascer de novo, ele não consegue, se não reencarnar para essa purificação. Ver o reino de Deus aqui significa a nossa transformação, a gente entender o que seria esse reino de Deus. Então só o título já dá aí para a gente tirar algumas ilações, algumas informações sobre o que significa a reencarnação. E aí, Kardec traz aqui, no item 1, 2 e 3, algumas passagens de Jesus, falando sobre ressurreição e reencarnação. Então eu vou ler uma, me permitem ler uma, para a gente analisar. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Então, o que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? É uma coisa assim para a gente parar e analisar. Homem e Filho do Homem. O que nós dizemos do Filho do Homem? O que Jesus está querendo dizer? O que nós, como homens naquela época, pensávamos dele, encarnado aqui como homem. Ele se coloca como Filho do Homem. E aí, que dizem que eu sou? Eles lhes responderam: dizem uns que é João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias ou algum dos profetas. Perguntou-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? E aí Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E replicou Jesus a João, dizendo: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então isso é uma das passagens falando dessa questão. Então está implícito aqui, implícito não, está explícito, pelo menos para mim, que Jesus se referia,
quando os seus discípulos respondem, né, que ele era um dos profetas, que era Elias, né, que era João Batista, se eles já tinham desencarnado. Elias desencarnou 400 anos antes da vinda de Jesus. Né? Então, como que eles entendiam essa questão? Eles entendiam que as pessoas que viveram no passado poderiam reviver. Né? É isso que está dizendo, né, a resposta dos apóstolos aqui, dos discípulos de Jesus. Né? Então, era Jeremias, Elias ou algum dos profetas. Eles sabiam que isso acontecia, que poderiam vir, mas como? Eles não tinham noção. Né? Olha uma outra passagem interessantíssima que Jesus fala aqui. Após a transfiguração, seus discípulos então interrogaram desta forma: porque dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Né? Eles queriam saber o que por que dizem os escribas isso. Porque os escribas falavam que Elias tinha que vir antes do Messias. Jesus lhes respondeu: é em verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Então Elias iria vir mesmo. Mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem, referindo-se a ele novamente. Então, aqui que está importante na questão dessa passagem. Então, seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Ora, a pergunta dos discípulos é sobre Elias. Elias tinha que vir. Como eles entenderam na fala de Jesus que era de João Batista que ele estava falando, que sofreu tudo o que aprove aos homens? É porque eles sabiam dessa ressurreição, que era a palavra que eles conheciam, a gente vai ver mais à frente, né? Sobre a ressurreição, que o espírito poderia retornar em um novo corpo. Eles já tinham esse conhecimento. Porque senão não tem sentido eles falarem de Elias. Jesus responde que Elias já veio e que fizeram com Elias o que quiseram, e eles entendem que Elias era João Batista. Ora, João Batista era filho de Isabel, nasceu 6 meses antes de Jesus. João Batista era 6 meses mais velho do que Jesus, e eram primos. Né? Então, como que Elias estaria ali, se não reencarnado no corpo de João Batista? João Batista era conhecido daquela comunidade da época de Jesus. Elias já tinha desencarnado 400 anos antes, então Elias não estava com o seu corpo ressuscitado, mas sim no corpo apropriado para ele, preparado, que recebeu o nome da personalidade de João Batista. Essa é a visão que os judeus, né, que os discípulos de Jesus tiveram e entenderam sobre a questão. É muito difícil, a gente não vai poder fazer tantos desdobramentos, que o tempo nosso é muito curto, então a gente vai ir esmiuçando aos poucos aqui algumas passagens. Né? Aí o que Kardec fala para a gente no item 4? A reencarnação fazia parte do dogma dos judeus sob o nome de ressurreição. Então, esse conhecimento, né, fazia parte do conhecimento dos judeus, a reencarnação, só que eles davam o nome de ressurreição. Então aqui tem uma parte que eu gostaria de falar, que a palavra ressurreição ela é usada, né, no hebraico com várias acepções, e essas duas, né, elas eram entendidas como ressurreição, ressurgir o corpo ressuscitar, né, e no sentido de o espírito voltar à matéria em outro corpo, que judiciosamente o espiritismo
Foi Kardec que cunhou a expressão reencarnação. Então a gente vai nos evangelhos e a gente tem essa palavra usada de duas maneiras. Por exemplo, Lázaro era amigo de Jesus, irmão de Marta e Maria, e ali Lázaro é acometido de supostamente ter desencarnado, né? E estava lá no túmulo, né? A pedras lá os túmulos eram buracos no morro que tapava com uma pedra. E aí Jesus vai e traz Lázaro de volta à ação. Então, para os judeus ali, o Lázaro realmente ressuscitou, porque ele volta com o mesmo corpo. Mas a gente sabe, como espírito, que não é o nosso caso aqui estudar esse desdobramento da ressurreição de Lázaro, mas nós espíritos sabemos que ali era uma doença. Era a letargia, a catalepsia que acometeu a Lázaro, e ele realmente não estava morto, ou seja, desligado do corpo. O espírito ainda estava, por alguns fios, ligado àquele corpo, porque senão não teria como Jesus o ressuscitar, Jesus trazê-lo de volta à vida. E tantos que morreram na época de Jesus, morreram mesmo, né? Que o espírito se desligou, Jesus trouxe a vida, inclusive o pai dele, José, né? Então, essa questão, né? Eles conheciam a reencarnação, mas usavam a palavra ressurreição. Ressurreição. E ela era usada também, né, para esse reencarne, voltar à vida, né, como vindo em outro corpo. Tinham um entendimento dessa questão, né? Eles tinham o entendimento, eles conheciam essa questão, eles sabiam que era um fato, mas não sabia como é que funcionava. Kardec um dia não sabia como que a gente voltava. Tanto que na passagem seguinte aqui, que Kardec analisando a passagem de Nicodemos, que todos nós conhecemos bem, né? Que também eles entendiam, né? Essa reencarnação. Eles não sabiam como. Então Nicodemos pergunta a Jesus: mas como é que eu vou fazer? Eu já velho? Pô, eu velho? Como é que eu vou voltar ao ventre da minha mãe? Ele queria saber como. Ele não estava questionando se existia esse fato da reencarnação, mas como isso se dava, como funcionava. Eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe? Então eles sabiam que o espírito poderia voltar. Agora, como isso acontecia é que eles não tinham ideia. Jesus fala, né? Se não nascer de novo, se o espírito não nascer da água e do espírito, e que a gente já estudou sabendo que a água e o espírito tem a conotação para eles, né? De vida, de renascimento, né? De que a água era importante porque a vida surgia a partir da água, né? Já que os partos eram dados no meio do líquido amniótico, que para eles era a água. Então a gente sabe que eles tinham esse entendimento, mas não sabiam exatamente como funcionava, né? Isso ficou para a posteridade, para a doutrina espírita nos esclarecer, né? Isso deu a alguns irmãos exegetas a dizer que não existia a reencarnação, que a ressurreição era o sentido de você renascer em espírito. Então, por isso deu a ideia de mergulhar a pessoa na água, de jogar água de batismo em criança na cabeça, né? Deu toda essa dogmática, né, do batismo, porque eles entendiam que Jesus falou que é desse espírito, dessa renovação do espírito. Mas Jesus não estava falando, né, sobre a água. Ela não tinha conotação de renascimento em espírito, né? Jesus
diz para Nicodemos, né? Pois que és mestre de Israel e ignora essas coisas, digo-te em verdade que não dizemos senão o que sabemos e o que damos testemunho, senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes quanto vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falar das coisas dos céus? Então a reencarnação era algo aqui, que pertence à terra. Então são coisas, né, que é concernente, ela é relativa à nossa vivência aqui no planeta Terra, né? Então ele fala assim: o Espírito sopra onde quer, não sabes de onde vem, nem para onde vai. Então, se a gente não sabe de onde vem, o Espírito já existe antes de tomar esse corpo. É esse o entendimento dessa passagem aqui, né? Então Kardec discorre uma série de desdobrando cada frase dessa, né? Para nos explicar, né? Sobre essa reencarnação, né? Aí, olha o que Kardec fala no item 6. A ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra se nos depara em muitas passagens dos evangelhos, notadamente acima, né, falada aqui, a 1, a 2 e a 3 lá atrás, que a gente leu duas, né? Se fosse errônea essa crença, Jesus não houvera deixado de combater, como combateu tantas as outras. Longe disso, né? Então o que ele fala, né? Ele sanciona com toda a sua autoridade e a põe no princípio como condição necessária quando diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insiste, acrescentando: não te admires de que eu te haja dito ser preciso nasças de novo. Então essas palavras, né, são importantíssimas. Nascer de novo. Então aqui Jesus refere essa palavra nasças de novo, nascer, é nascer em outro corpo. E não nascer em espírito, em transformação espiritual. É nascer de novo. Jesus não falou o contrário quando ele pergunta: como é que eu vou entrar no corpo da minha mãe? Jesus implicitamente disse: você vai nascer de novo. Então nascer é voltar como espírito, porque o corpo já velho não vai conseguir voltar ao ventre de ninguém. É ilógico. Mas é preciso entender que nasças de novo. Reitera Jesus, né? Então aqui é esse nasça de novo. É nascer voltando, né, como espírito e conseguindo um novo corpo para poder o espírito se manifestar no mundo dos encarnados. E aí, as palavras: se um homem não nasce da água e do espírito, né, como é que elas foram interpretadas pelos exegetas atuais? Como a regeneração pela água do batismo. O texto primitivo, porém, reza simplesmente: não nasce da água e do espírito, ao passo que, em algumas traduções, as palavras do espírito foram substituídas pelas seguintes: do Santo Espírito, que já não corresponde à mesma coisa, né? Do Santo Espírito. Então, elas vão significar, né, que a água ali era uma condição de vida, né? Não na acepção que a gente costuma dizer, mas nascer dessa água, né, do nosso corpo é feito de água, né? A gente nasce entre a água, que é aquele líquido amniótico que a gente sabe que o feto é envolvido para que não lhe aconteça nada, né? Então, para apanhar os verdadeiros sentidos dessas palavras, cumpre também se atente na significação do termo água, que ali não for empregada na acepção que lhe é própria. Eram imperfeitos os conhecimentos dos antigos sobre as ciências, né? Então, tudo saíra da água, a terra saiu da água, havia água de cima, água de baixo, as crianças nasciam no meio da água. Então, toda essa conotação levou a essa ideia. E o espírito? Então, ele diz sobre o espírito. O espírito... Espera aí.
O espírito, né, é independente do corpo. O espírito é aquele que, livre no mundo espiritual, poderá, né, como a gente já conhece, reencarnar um novo corpo preparado para ele. E não tem, então, a conotação de nascer em espírito, de renovação espiritual na mesma existência. Tá certo? Então, essa passagem é muito grande, ela é muito bonita, vamos ler lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, todo esse desdobramento. Então, mais só uma palavra, porque eu quero focar mais na reencarnação, no fortalecimento da família, dos laços de família. Isso que é importantíssimo para nós. Só mais uma, né? Ora, desde os tempos de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam. Pois que assim o profetizaram todos os profetas até João, e também a lei. Se quiserdes compreender, se vocês quiserem entender, né, o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouçam aquele que tiver ouvidos de ouvir. Isso está em Mateus capítulo 11, 12 a 15. Ele mesmo é. Então é categórico, é positivo, né? É real. Ele é o Elias. Ele. Aí a gente lembra da passagem anterior de quem os discípulos de Jesus lembraram do que Jesus estava falando. De João Batista. E aqui Jesus reafirma, ele mesmo é o Elias que há de vir. Não tem aqui, nessa passagem, nenhum entendimento místico que poderia ter, lá citado em João, que é a de Nicodemos. Essa aqui, não, Jesus é categórico, é positivo. Ele é o Elias. João Batista era Elias, então, portanto, reencarnado. Né? Nosso tempo já está aqui esgotando. Nós vamos falar um pouquinho da reencarnação fortalecendo os laços de nossas famílias. E falar um pouquinho da unicidade da existência, que é o oposto da reencarnação, né? E que esse oposto é que vai fazer que os laços de família se rompam. Então Kardec nos explica aqui, resumindo muito o resumo dele, né, o que acontece. Por que a reencarnação fortalece os laços de família? Olha, conforme a gente vai vivendo, reencarnando junto, esses laços vão se apertando. Os laços espirituais. É preciso a gente entender as passagens evangélicas e as explicações de Jesus, as palavras de Jesus, espiritualizadamente, para espíritos, né, que ele falava. Então, nós como espíritos, reencarnando junto, desencarnando, vivendo no mundo espiritual, tornamos a reencarnar junto, realmente a reencarnação vai fortalecer esse laço. A reencarnação vai fazer com que que nós nos ajustemos uns aos outros e que passemos a amar verdadeiramente aqueles que convivem conosco. Ao passo que o contrário, a unicidade da existência, né? Isso é importante também porque ainda existe bilhões de pessoas que creem na unicidade da existência. Então é algo que não pode ser desprezado. Mas é preciso analisar uma coisa com razão e lógica. Então, o preceito oposto, que é o oposto à reencarnação, que é a existência única, esse realmente rompe. Então, essa é a análise que Kardec faz aqui, que eu estou resumindo, né? Ele rompe por quê? Vejamos alguns exemplos. Um pai e uma mãe têm um filho, o pai e a mãe são realmente cristãos ou tementes a Deus, vivem sob os preceitos da lei de Deus, tá? E encarna aquele espírito novo, virgem, né? Criado ali para habitar aquele corpo naquele momento da concepção, essa é a unicidade. Ele cresce e vira um déspota.
E na visão da exegese, né, antiga, os pais vão para o céu e o filho vai para o inferno desencarnar. E de lá não sairá jamais. Atentem bem, eu estou falando da visão da unicidade da existência, que é de outras correntes cristãs. De outras correntes cristãs. Não estou falando agora do Espiritismo. Nós já sabemos do Espiritismo que a gente sabe da reencarnação. Mas analisando esses dois parâmetros, qual que fortalece realmente os laços de família? Família espiritual. É isso que a gente tem que ter em mente. Laços espirituais. Qual que vai fortalecer? Vou deixar para a razão de vocês julgarem. Só estou dizendo o outro lado da moeda. Então, esse outro lado pensa que o espírito foi criado naquele momento da concepção do feto e ali foi colocado para viver uma única vida. Uma única vida. Então, como que, rompendo esse laço, um vai para um lado para o outro e nenhum pode um para lá nem para cá, vai fortalecer? Na realidade, ele corta o vínculo, corta esse laço. A reencarnação não. Nós vamos reencarnando junto várias vezes. E muitas das vezes voltamos, né, para o mundo espiritual vivendo nos mesmos laços espirituais, reencarnando juntos novamente. Né? E aí nós vamos, além de fortalecer esses laços familiares de pai, mãe e filho, né, de irmãos, nós vamos fortalecendo nas reencarnações, né? Mas na unicidade a gente vai romper, não existe mais afeto, não existe mais amor entre marido e mulher, entre os espíritos que se amam, né? Seja em que laço de sentimento eles tenham, não vai, porque um vai para um lado para o outro, né? Ele não tem mais a chance de se renovar, porque ele viveu a vida daquele jeito, morreu, não teve nem tempo e se desencarna na mocidade. Não tem tempo nenhum para chegar à maturidade, para se arrepender e modificar aquilo. Ele morre naquela situação, né, de criminalidade, de desregramento moral, social, espiritual. Como que vai acontecer essa aproximação se um vai para um lado, outro vai para o outro, e nunca mais vão reencarnar? Nunca mais vão se ver. Então é isso que Kardec nos coloca, né? Fora a gente analisar se isso é justo ou não, né? Aonde está a justiça divina numa colocação dessa, numa situação dessa de unicidade da existência? Né? Fora esse pensamento filosófico sobre essa questão da justiça divina, né? Então a reencarnação a reencarnação é essa bênção da lei de Deus para o espírito poder progredir. Sem isso, não progrediríamos. Temos um outro fator que Kardec analisa da seguinte questão. Suponhamos que, né, os espíritos que viveram há 10 mil anos atrás, já eram homens. 10 mil anos já era conhecido como homem, já como nós somos, né? Viveu naquela barbárie de 10 mil anos atrás, um desespero, uma situação difícil, desencarna, não reencarna mais. Ele vai ficar daquele jeito para a eternidade. Então, aquele espírito há 10 mil anos, ele foi criado para aquele momento, viveu naquele momento, não teve a mínima facilidade que nós temos hoje. Aí hoje, nós, com toda essa riqueza de evolução, de facilidade, né, a nossa inteligência é muito mais desenvolvida. Então Deus nos criou diferenciado daqueles. Olha a ideia que Kardec mostra de como é contra a lei de Deus a unicidade da existência e como é a favor da lei de Deus e da justiça a reencarnação. Aí nós reencarnamos hoje com tudo bonitinho, com tudo legal, temos casa boa, temos aí, olha lá, um ventiladorzinho para nos refrescar. Naquela época não tinha nada disso. Inteligência mais bruta. Ele, na eternidade ele vai ficar daquele jeito. Não vai ter o direito de desfrutar um dia disso. Não, ele vai ficar daquele jeito. Aí Deus nos criou
Hoje, 10 mil anos depois, né, inteligência avançada, tendo todos esses recursos, aí a gente vive na maior mordomia, nas coisas com muito mais facilidade do que há 10 mil anos atrás. A gente não tem como duvidar disso, não é? E aí a gente tem essa facilidade hoje, mas eu fui criado agora, né? Muito mais inteligente, uma formação física um pouco melhorada, para todos nós que reencarnamos hoje, né? Do que há 10 mil anos atrás, e aí nós vamos desfrutar disso. Aí nós desencarnamos e ficamos nessa condição, vamos para o mundo espiritual, para a eternidade. Aí não vamos ficar lá desse jeito. Daqui mais 10 mil anos, a vida estará muito mais avançada e melhor do que a de hoje, né? O mundo de regeneração, por exemplo, se a gente não tiver a condição de chegar até ele, se a gente ficar nessa unicidade, eu não vou reencarnar mais, os espíritos que são criados na época do planeta regenerado vão ter uma vida muito melhor do que a nossa. Bom, então Deus é parcial, ele cria espíritos de acordo, né? Aí esses são mais bonitos, eu vou deixar para criar quando a vida lá estiver melhor, e esses aqui que, né, viveram aqui, vão ficar aqui paradinhos, não vão mais reencarnar, eles não vão ter direito mais de evoluir. Não tem cabimento uma questão dessa, não tem lógica, não tem sentido, né? A unicidade da existência, e nós já sabemos disso hoje. Então, meus irmãos, os laços de família são fortalecidos profundamente com a reencarnação. O contrário os destrói, né? E aqui foi me pedido também para falar um pouquinho da instrução dos espíritos sobre o limite da encarnação, né? E Kardec pergunta para eles, aqui no item 24, qual é o limite da reencarnação? A bem dizer, a reencarnação carece de limite precisamente traçados. Se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica, em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e por conseguinte menos sujeito a vicissitudes, né? Então, olha só, não há limites para a reencarnação. Nós reencarnamos tantas vezes quantas se fizerem necessárias até que aquele espírito chegue à purificação. Até que nós cheguemos a espírito puro, que é o nosso destino. Então a maravilha da doutrina espírita é nos mostrar qual é o nosso destino. A purificação, espírito puro, para viver as belezas da criação. Podermos adentrar mundos celestes, mundos ditosos. Essa é a função da reencarnação, né? Fazer com que a gente progrida. Dar essa oportunidade para que a gente progrida. E aí vai depender de cada um de nós. Irmos mais rápido, mais lento. Mas aquele que vai mais lento, o que acontece com ele? Ele vai reencarnar muito mais do que aquele que vai mais rápido. Mas ele vai encarnar até que ele chegue a ser um espírito puro. Olha a justiça de Deus, acima de tudo, aí, dando as oportunidades para cada um de nós, espíritos imortais que nós somos, né? Então, meus irmãos, essa é a questão, é muito, muito grande esse estudo, que vale a pena. Isso aqui dá um seminário grandioso, né? De mais de 3 horas aí, né? E o item 25 é a necessidade da encarnação é um castigo à encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la, a encarnação, né? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia ao desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente para todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Olha que lindo que Kardec
né, que os espíritos colocam para a gente. Aqui já não é mais Kardec, são os espíritos falando, né, que a bondade divina faz isso conosco, né, nos cria, né, todos iguais, nos dá a oportunidade de evolução igual para todos. E vai depender da vontade, de uma vontade boa de cada um de nós, seguirmos um caminho reto que nos leve a Deus mais rápido, ou nós temos o direito, né, nós temos, né, a liberdade de andar em curvas, prolongando mais essa nossa caminhada. A diferença está aí. Então seremos todos espíritos puros, porque Deus assim o quer e nos criou. E se nos criou simples e ignorantes, como a gente sabe, né, para ir à perfeição, então igualdade para todos. Se nos criam espíritos na ideia da unicidade, em cada período, espíritos que são criados simples, ignorantes, que são virgens, não têm conhecimento de nada, mas já criam com aquela inteligência. Aí vai criando cada período com a inteligência maior, aquele espírito dotando. Isso é parcialidade. Deus não age assim de forma nenhuma. Aí teremos que ter sempre conhecimento das leis de Deus que Jesus nos traz, que a doutrina nos mostra, né, sobre as leis morais, sobre as leis de Deus. Então, esse estudo nos mostra de como a gente pode, como a gente pode entender a reencarnação. E entendendo que a reencarnação é um fato inconteste. E fora que nós não falamos aqui do parâmetro científico, que já acontece com as regressões de memória, com a EQM, que já prova a existência do espírito, né? A regressão de memória prova a existência do espírito anterior ao corpo que ele tinha, uma série de coisas que não vem aqui ao caso, mas que são estudos que as pessoas podem buscar e vão compreender o fato da reencarnação. Então, aí fica para cada um de nós analisarmos o que é melhor, o que a nossa razão diz. Eu nasci virgem agora, desse jeito, não vou conseguir me purificar até o final da minha vida. Ainda mais eu vou fazer 63 anos, não tem mais quase tempo nenhum para transformar em um montão de vícios que eu carrego. Vou desencarnar e estou condenado, né? Estaria condenado a uma situação no mundo espiritual para a eternidade. Não tem sentido, não cabe, né? Então é preciso nós entendermos os atributos de Deus, meus irmãos, é o princípio para a gente entender todas essas questões. Então, nós conhecendo o atributo de Deus, que Deus tem que ser para ser Deus, como coloca Kardec, né, falando sobre Deus, para a gente realmente entender essa proposição. Então, fica aí para todos nós. Eu agradeço aos irmãos a paciência de me ouvir, agradeço a oportunidade, né, que nos dá de estudar, de a gente ir desenvolvendo, né, a nossa razão, o nosso entendimento, para que a gente também faça bom uso, né, daquilo que Jesus e que a doutrina espírita, através de Kardec, nos traz. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe, fiquem em paz, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe agora e sempre.